Vamos clamar, igreja. Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu apresento, meu Pai, a tua filha, a tua serva, a pastora Eli, que vai trazer a palavra ao nosso coração nessa tarde, Senhor. É o segundo dia dessa campanha, oração. Então, que essa palavra venha falar em cada coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Usa ela venha diminuir, que o Senhor venha crescer e aparecer na vida dela. É que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em Jesus Cristo. Amém? Vamos receber a salva do Senhor com palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema dessa campanha, Romanos 12, 12, já apelido algumas vezes aqui, na parte de hoje. Nós vamos ver mais uma vez. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Aleluia. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aos romanos, ele não está escrevendo somente aos cidadãos romanos, mas ele está escrevendo à igreja de Cristo, aos judeus que estavam ali, comungando a mesma fé, e também aos gentios, que eram que não era cristão, mas que tinha se rendido ao cristianismo naquela ocasião. E ele precisava, como o pastor Viraci falou aqui, ele precisava orientar o povo de Deus. E muitas vezes nós não gostamos de orientação. Nós gostamos de palavras proféticas, palavras de determinação. Mas quando vem uma orientação, a gente fala, nossa, lá vem uma coisa chata de se ouvir. Orientação. E eu comecei a ler esse versículo essa semana e perguntei para Deus o que Deus queria falar conosco nessa tarde. E eu estava lendo Romanos 8. Meus olhos recaíram sobre esse versículo em Romanos 8, 19. E diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E esse versículo me incomodou. Ele me incomodou tanto que num determinado momento do meu dia eu chamei meu marido para perguntar para ele assim: o que moveu o seu coração a ser jornalista? Ele é jornalista. Ele largou a faculdade de Direito para ser jornalista. E aí a gente começou a conversar. E eu falei para ele assim: eu não almejava pastorar. Eu não almejava ministério nenhum. Eu não almejava nem cantar. Nem cantar, porque eu não sabia entrar numa música, eu não sabia tocar uma nota. Mas Deus, com o passar do tempo, Ele vai nos outorgando galardões em terra. Aleluia. Para que quando nós chegarmos na eternidade, nós possamos somar. Aleluia. Adiante. É verdade. Às vezes você não sabe fazer nada aqui na terra, mas Deus começa a te dar coisas pequenas para você administrar. Aleluia. E nessa conversa que eu estava tendo ali com meu esposo, eu já estava até chorando, porque eu me lembrei da minha mãe. Uma pessoa que não tinha quase estudo algum. Praticamente nada. Ela levava uns 10 minutos para ler um versículo da palavra de Deus. E ontem eu me lembrei de quantas vezes ela abria a Bíblia, ela lia, e de repente ela falava assim: viu, o que será que ele está querendo dizer? Aí eu ia explicar para ela: mãe, está falando isso, quando era óbvio, né? Quando não era óbvio, eu falava: mãe, deixa eu ler mais um pouquinho. Aí eu ia ler tudo que estava ao redor para explicar para ela bonitinho. Então,
Os irmãos que não têm paciência, exerçam sua paciência, porque eu gosto de explicar tudo bem explicadinho. Porque quando eu falei que eu não queria exercer um pastorado, não era sonho do meu coração e nem do da minha mãe. Ela nunca almejou nenhum filho dela numa obra que fosse tão árdua como servir a casa do Senhor, o reino do Senhor, sendo alvo de tantas críticas, tantas murmurações. Não era isso que ela queria que os filhos dela fossem tranquilos, que exercessem o ministério de servo do Senhor, mas nunca algo que tivesse acima, para que não fossem apedrejados. Isso eu acho que está no coração de mãe. Não quero que meus filhos sofram, então eu não quero que eles façam algo que vai trazer sofrimento, né? Mas tem um pouquinho de paciência. Eu gosto de explicar tudo explicadinho, para que você não se perca. E ontem, conversando com meu marido, ele falou assim, ele sempre falava para mim assim, eu li as receitas para minha mãe fazer o bolo, eu li as notícias para ela, eu li as telenovelas dela. Eu falei, daí veio a preparação para aquilo que você exerceria como jornalista. E a minha, como ministra da palavra do Senhor, veio de uma situação dentro do lar. O que quer dizer esse versículo? Quando ontem eu me vi pensando, o que quer dizer esse versículo do capítulo 8 de Romanos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E ali o Senhor me levou à história de Daniel. Daniel na cova dos leões, que todos, ou quase todos, já ouviram falar pelo menos uma vez. Daniel na cova dos leões. Essa semana nós tivemos uma triste notícia de um jovem que entrou numa cova de um leão, de uma leoa. E ali ele saiu destroçado. Foi motivo de muita tristeza. E principalmente quando se revelou qual que era a esperança dele. A esperança dele era dominar aquele leão, era domar aquele leão, fazia parte dos sonhos, da expectativa, da esperança dele. E quando nós falamos que nós precisamos nos alegrar na esperança, muitas vezes nós vemos só as dificuldades do caminho. Infelizmente, aquele jovem caiu naquela cova e foi morto, dilacerado imediatamente. Aí eu fico pensando, Daniel foi jogado numa cova dos leões e era para ser destruído nos ares ainda, porque o do zoológico estava sendo alimentado. Mas o da cova dos leões, no reino de Dario, não estavam sendo alimentados. O que caísse ali ia morrer antes mesmo de chegar no chão. A palavra de Deus fala que a criação aguarda. Continua no capítulo 8, tá? Ela aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quem é, quem não é. O que faz e o que não faz. A criação, é a criação que aguarda. É o que está ao redor. É aquilo que está conosco, é aquilo que está dentro da nossa casa, está aguardando ver com grande expectativa a nossa realização, o nosso testemunho, o que nós vamos fazer. A Bíblia diz que é para nos alegrarmos na esperança. Muitas vezes Deus tem te dado esperança, algo para você sonhar, como a irmã sonhou com o carro dela. Mas num dado momento, a fraqueza da carne humana, não estou querendo criticar a irmã, mas assim, a fraqueza, de repente, fala, Senhor, não precisa ser tão grande. A minha bênção não precisa. É natural, irmãos. Todos nós já fizemos isso. Eu me incluo dentro desse negócio. Todos nós um dia já falamos assim, Deus, eu queria tanto aquele, mas se não tiver, pode ser outro mesmo, eu já vou estar suspeita, né? Meu Deus. Mas é a esperança. Eu vi naquele rapaz essa semana uma esperança de dominar aquela situação. Ele tinha condições? Não tinha. Ele estava vestido, revestido? Ele estava protegido? Ele não estava. Muitas vezes nós, no mundo aqui natural, nós queremos entrar em pelejas que nem é nossa.
Porque nós achamos que nós podemos dominar leões, nós podemos dominar ações, reações, com a nossa própria força. E a Bíblia nos diz que não é nem por força, Verdade. nem por violência, mas é pela vontade do Espírito Aleluia! Santo de Deus que nos conduz. Efésios 6:10 vai nos falar para nos revestirmos de toda a armadura de Deus para estar firmes em todos os momentos. Já vou considerar assim. Todos os momentos. No momento que você precisar entrar numa jaula que nem é para você, você vai estar revestido. A ardente expectativa daqueles que nos rodeiam, eles querem ver a nossa ação e a nossa reação. A campanha é uma campanha de oração. A oração é o nosso meio de revestimento. Nós não podemos pegar na casa do pastor ou na igreja, pastor, me empresta o seu escudo, me empresta a sua armadura, me empresta a sua espada. Eu preciso adquirir as minhas ferramentas de guerra. Só que eu só consigo adquirir ferramentas de guerra orando. Quando Daniel é levado à cova dos leões, a Bíblia nos diz que ele foi levado porque naqueles dias, por aqueles dias, ele foi encontrado orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Mas lá em Daniel está escrito assim, que quando ele soube da notícia que quem estivesse adorando outro Deus seria punido com a cova dos leões, a Bíblia nos diz que ele foi para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia, como de costume antes fazia. Tem muita gente que quer entrar na cova dos leões se revestindo no dia anterior. Meu Deus. Se cobrindo no dia anterior, ou até mesmo no dia da batalha. Eu vou lá enfrentar esse demônio. Eu vou lá enfrentar essa situação. Você está indo na força do teu braço. Quero te dizer que você está indo na força do teu braço. Meu Deus. Ferramentas espirituais. A gente alcança. Aleluia! Com perseverança. É verdade. Por isso que a palavra diz, perseverai em oração. É um ato contínuo. Quem toma remédio de pressão, se deixar de tomar o remédio de pressão naquele dia, ele está descoberto no dia seguinte. É verdade. Ele não está protegido porque ele deixou de tomar um dia. Agora você fica o mês inteiro sem se revestir. Aí você quer, vou tomar meu remédio de pressão hoje e amanhã eu estou bonzão. Não vai estar não, vai estar sentindo tontura, vai estar passando mal. E assim era a nossa vida espiritual. Aleluia. Precisamos nos revestir continuamente, todos os dias. É um preparo. É um preparo. Não é da noite para o dia que nós estamos aptos. Cansei de ver Deus usar alguns vasos para dizer a outros vasos que eu considerava fortíssimos na fé: você não está preparado para essa peleja. E muitas vezes nós achamos que nós estamos e queremos assumir Meu Deus, é verdade. responsabilidades, Aleluia. assumir lutas, muitas Verdade. vezes que nem são nossas. A palavra a Daniel era algo muito específico, porque eu acredito que naquele reino da Babilônia, outros também estavam buscando o Senhor. Mas existia uma situação diferente na vida de Daniel. Daniel se destacava. E o destaque, ele vem porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Quando ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia! Ele está falando claramente o quanto nós ganhamos com isso. A perseverança, ela nos leva a uma situação de grande alcance. A história de Daniel nos revela que quando Daniel, colocado na cova dos leões,
o rei Dario muito se entristeceu e ele passou a noite em claro, pensando. E eu acredito que o Senhor ouviu cada